Olá, tudo bem? Aqui é o Fernando Oliveira do blog Revista Artesanato e hoje eu vou te ensinar como você vai calcular o preço do seu artesanato. Primeiramente, vamos falar da importância de você calcular um preço. Na verdade, existem várias maneiras de se calcular por aí. E as pessoas dizem geralmente que você deve multiplicar o preço de custo por 3. Mas na verdade, essa não é a melhor maneira e eu vou te mostrar por quê. É muito importante que você saiba exatamente o preço do artesanato, quanto custou cada coisa, quanto custou o material, todos os custos envolvidos neste processo. Sabendo isso exatamente, você pode ter um preço mais apurado. O seu artesanato não vai ficar nem muito caro, nem muito barato, fora do valor de mercado. Então, nesse processo de cálculo de preço, você deve anotar tudo, ter todos os detalhes e saber exatamente o que você gasta e todos os outros gastos envolvidos. Porque saiba que não é só a matéria-prima que é um gasto, existem várias outras coisas e eu vou te mostrar o que daqui a pouquinho. Tá? Então, só para você ficar ciente da importância do cálculo de preço. Para que eu tenho que calcular o preço corretamente? Porque assim você sabe exatamente quanto gastou para fazer o produto e pode colocar um preço mais justo. Também evita que o seu produto fique caro demais. Então, se você calcula o preço da maneira errada, o preço pode estar muito alto. Evita também prejuízo, que é o contrário, né? Você calcular um preço que é baixo demais. Então, o seu preço não considera a realidade. Você está vendendo muito barato e está tendo prejuízo com isso, não está ganhando dinheiro. E calculando tudo corretamente, as suas vendas aumentam. Por que as suas vendas aumentam? Porque o seu preço vai ser real. Você sabe exatamente se você pode colocar um pouquinho mais caro ou se aquele preço você não pode abaixar mais porque vai ter prejuízo. Então, às vezes, calculando o preço por uma outra forma, 3 vezes o valor de custo, por exemplo, o seu produto fica muito caro e você não sabe por quê. Então, pode ser por isso. Agora, vamos ver o que você deve considerar para calcular o preço, né? Quais são os itens que compõem o preço do seu artesanato. Primeiramente, o custo do material. Você tem que considerar toda a matéria-prima que foi utilizada para confeccionar o artesanato. Segundo, frete. Se você vai vender pela internet, o frete é importante. Tem alguns sites que já calculam o frete na hora que o cliente compra, mas tem outros que não. Então essa parte de frete você deve ficar atento, se o site calcula ou não. Se o frete não é calculado, você deve incluir o frete no preço. Custos fixos. São custos que você tem com o seu ateliê, por exemplo. Então você paga luz, paga água, paga telefone, internet. Então todos esses custos você tem com o seu trabalho. Então eles devem ser considerados no preço do seu produto também, para que os custos sejam pagos ao vender o produto. Horas trabalhadas. Você também deve levar em conta quanto tempo você gasta para fazer o produto. Porque você concorda comigo que fazer um produto que leva 15 minutos e fazer um produto que leva 3 horas e meia é totalmente diferente. Então o tempo é sim um fator importante para você considerar. E eu vou te mostrar como que você vai considerar o tempo daqui a pouquinho. Outra coisa, impostos e lucro. Se você tem uma empresa registrada, emite nota, então você paga impostos. E esses impostos devem ser considerados. Lucro. Sobre o preço total que depois será calculado, você deve incluir o seu lucro, que é o que vai fazer a sua empresa crescer. Por fim, o último item que eu coloquei aqui é o custo da embalagem. Então, se você vai mandar isso pelo correio ou você vai vender em uma loja, alguma coisa assim, você tem que considerar a embalagem, a caixa que você está colocando, ou plástico, tudo que tiver incluído para embalar o produto deve ser considerado também. Atenção, os itens não são idênticos para todo mundo. Às vezes, para o seu artesanato, alguns itens não estão presentes, então você deve ignorar. E às vezes, para o seu artesanato, tem um item que não está considerado aqui. Então, tem que pensar bem, aquele exercício que eu estava falando no início. Pensar bem todos os custos envolvidos. Dá uma olhada se esses custos que eu listei aqui servem para você ou não, ou se você tem alguma coisa extra que eu não coloquei aqui. Tá? Então esse aqui é um guia geral para você entender, mas obviamente você vai adaptar a sua realidade, ao seu produto, porque cada produto é um produto diferente. Então agora vamos para o cálculo de preço na prática. Vamos ver na prática um exemplo que eu separei aqui para a gente calcular o preço.
O meu exemplo aqui é dessa caixinha linda em MDF. Então nós vamos calcular o preço que é para fazer essa caixa, tá? Vamos calcular o preço de venda dela, de todos os itens. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é considerar os custos da matéria-prima. Então vou anotar numa folha de papel todos os materiais que eu uso para fazer essa caixa, né? No exemplo dessa caixa aqui, o que eu uso? Uma caixa em MDF, o custo dela é R$4. Então você pode fazer isso na mão mesmo. Pega um caderninho, anota qual que é o material que eu uso e quanto custa esse material. Outra coisa, cola. Coloquei R$13,50 dividido por 10. O que significa isso? Isso é uma dúvida muito comum, né? Por exemplo, eu tenho um galão de cola. Meu galão de cola de 1 litro, ele custa R$13,50. Só que eu não gasto um galão inteiro para fazer uma caixinha. Então, nesses casos assim, o que você deve fazer? Você deve pensar, com um galão eu faço quantas caixas? Então, neste meu exemplo aqui, com um galão que custa R$13,50, eu faço 10 caixas. Então, o preço de cola para cada caixa é o galão R$13,50 dividido por 10, que são as 10 caixas que eu faço. Então, isso vai dar R$1,35 para cada caixa. Então, esse é o custo de matéria-prima que eu vou considerar, da cola. Manta acrílica é a mesma coisa. Com 1 metro de manta acrílica, eu faço 6 caixas. 1 metro de manta acrílica custa R$10,20, dividido por 6 caixas. Então, dá R$1,70 para cada caixa. Tecido, 1 metro, R$15. Para 1 metro, eu consigo fazer 2 caixas. Pego R$15, divido por 2, R$7,50 cada caixa. Lembrando que aqui a gente está calculando o custo de cada peça, correto? Por fim, o último material que eu utilizei ali é o passa-fita, que custa R$1,50. Então eu peguei todas as matérias-primas, fiz o preço, esse preço em laranja é o preço que eu vou considerar para cada caixa. Somando tudo, dá R$16,05. Então esse é o custo da matéria-prima. Você deve ter isso bem claro, tudo que você usa para fazer a caixa. Ali no caso também eu uso pincel, outras coisas do tipo. Só que um pincel eu não vou considerar nesse preço aqui, porque com um pincel eu faço um número incontável de caixas, né? Basta cuidar bem dele e essas coisas assim. Próximo item, horas trabalhadas. Quantas horas você gasta? Aquela coisa que eu falei, se você gasta em um trabalho 15 minutos e no outro trabalho 3 horas e meia, é diferente. Então você tem que considerar esse seu tempo de trabalho. Então esse valor eu peguei o salário mínimo e dividi por 176. É o número de horas que você trabalha em um mês. Tá? Como que eu cheguei nesse número? Peguei 44 horas semanais, que é o número padrão de trabalho aí nas empresas, né? 44 horas por semana, vezes 4, que são 4 semanas no mês, vai dar 176. Então o salário mínimo é o valor de referência, seria o seu salário. Qual o salário que você gostaria de ganhar? Então pega o salário que você gostaria de ganhar, divide por 176 e você vai ter o valor mínimo da hora trabalhada. Então você vai usar o valor que você considerar mais adequado. Se você pensar, poxa, o salário mínimo não está bom para mim, meu salário é R$3.000 mensais. Então você pega 3.000 dividido por 176. Próximo item, custos fixos. Então, se você tem um ateliê ou tem uma loja, você deve considerar os custos fixos desse seu empreendimento, que é o quê? Água, luz, telefone, internet. Tudo que você gasta, você deve somar, porque isso faz parte do custo de produção do seu artesanato. Então, neste exemplo aqui, vamos supor que eu tenho lá uma salinha e gaste por mês, somando água, luz, internet, telefone, R$150. Nesse mês, eu consigo produzir 100 peças. Então, eu divido 150 por 100, que vai dar R$1,50 por peça. Então, este é o meu custo fixo por peça, tá? Você tem que estimar isso, mas tem que tomar um pouco de cuidado nessa parte aqui também. Vamos imaginar que você produza, por exemplo, bolsas e chaveiros. Você não pode considerar o mesmo custo de R$1,50 para a bolsa e para o chaveiro, porque o valor das peças e o tempo gasto nelas são diferentes. Então aqui você vai ter que usar um pouco do bom senso, tá? Então fazer para cada linha de produtos este cálculo e utilizar um pouco do bom senso aí para ver se está ok ou se não está. Próximo item, impostos. Então, se você é formalizado, você paga impostos. Tá? Eu coloquei aqui 2 tipos de empresas que as pessoas geralmente têm.
A pessoa pode ser um microempreendedor individual, então que ele paga um valor fixo mensal. Então você pode pegar, considerar de imposto esse valor fixo que você paga e dividir pelo número total de peças que você produz no mês. Aí você vai ter o valor de imposto para cada peça. Se você for uma microempresa, você vai pagar um percentual do total que for vendido. Então, microempresa geralmente vai dar 6%, depende muito da atividade, né, que você se cadastrou lá. Então vai dar 6% aproximadamente. Então você tem que incluir no valor final da peça 6%, que é referente ao imposto. Então agora vamos calcular o valor de venda, né? Resumir tudo aqui numa tabela e mais algumas coisas que eu tinha considerado antes. Então na matéria-prima a gente tinha calculado R$ 16,05. Coloquei aqui também tags e cartões. Por quê? Em cada peça eu considerei que eu coloco um cartãozinho e uma tag. Então prendo uma tag, por exemplo, na caixa que eu produzi, coloquei um cartãozinho. Então esse custo desse material foi 80 centavos. Horas trabalhadas. Eu considerei lá naquele cálculo, lembra do salário mínimo dividido por 176? Na verdade eu não considerei o salário mínimo, considerei um pouquinho a mais. Então coloquei R$ 5,00 a hora. E considerei que eu gasto 1 hora para fazer essa caixa. Então deu R$ 5,00. Se eu gastasse 2 horas, R$ 5,00 vezes 2 horas trabalhadas seria R$ 10,00. E assim por diante. Outra coisa, embalagem. Coloquei aqui o preço da embalagem. Se eu for enviar pelo correio, por exemplo, vou precisar da embalagem. Ou se você vende em lojas, essas coisas assim, e tem uma embalagem diferenciada, considera ela aqui também. Então, somando esses gastos até o momento, deu R$ 23,85. Somei todos os gastos. Agora, como que eu chego ao meu preço de venda? Para isso, você deve considerar a sua margem de lucro. A margem de lucro é o que vai fazer a sua empresa crescer. Então, você deve pensar na margem de lucro do seu produto, que você gostaria de ter nele. Então, eu pego esse total parcial e aplico nele uma margem de 50%, que foi a minha margem de lucro que eu considerei neste caso, tá? A sua margem de lucro você é que escolhe. E do que depende essa margem de lucro? Do preço dos seus concorrentes, do acabamento do seu produto, do material utilizado. Então você pode colocar uma margem maior ou uma margem menor, dependendo de todos esses fatores, né? Então nesse caso aqui eu considerei 50% só como exemplo para você, mas você deve pensar em qual é o seu. Então ficou o total parcial de 23,85 mais os 50%, que é 11,93. Somando isso dá 35,78. Agora, após você calcular o valor do seu produto, você deve comparar esse valor que você calculou com o valor dos concorrentes. Pesquisei lá na internet, no Elo7, 3 concorrentes que fazem caixas semelhantes à caixa do meu exemplo. Não são iguais, são semelhantes. Então, peguei lá, achei uma caixa que custa R$ 49,00, outra que custa R$ 35,00 e outra que custa R$ 45,00. A média de preços que eu encontrei foi de R$ 43,00. Lembra aqui que o nosso cálculo deu R$ 35,78. Então, o meu preço calculado com a minha margem que eu escolhi ficou um pouquinho abaixo do preço de mercado, da média de mercado. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Posso aumentar um pouquinho a margem de lucro. Então, vamos lá. Média de mercado R$ 43,00. Vou aumentar um pouquinho a margem de lucro. Agora eu passei ela para 80%. E o meu preço chegou em R$ 42,93. Bem na margem, bem na média de mercado, né? Se eu quisesse um pouquinho menos, colocar um produto um pouquinho mais barato, poderia reduzir a minha margem um pouquinho. 70%, 60%. Então você vê aqui que nesse caso você está reduzindo o preço do seu produto de maneira consciente, sabendo que mesmo reduzindo, você não vai ter prejuízo, só vai ter um lucro um pouco menor. Então, por isso, essa é a importância de saber calcular o preço certinho, para você diminuir o preço ou aumentar de maneira consciente, sabendo o que está fazendo. Para te ajudar no cálculo do preço, eu preparei uma planilha no Excel. Ela facilita muito o processo de calcular o preço do seu artesanato. Vou te mostrar aqui rapidamente como ela funciona e você vai poder fazer o download e calcular os seus próprios preços de maneira simplificada. Aqui tem todos aqueles itens que eu falei na apresentação.
e eu vou ensinar você a preencher. Basicamente, você deve preencher todos os itens em amarelo que eu coloquei aqui. Então vamos passar por cada um para você ver exatamente como fazer. O primeiro item aqui é a matéria-prima. Então você vai listar todas as matérias-primas que você usa para fazer a sua peça. Ainda tendo como exemplo aquela caixa em MDF que eu mostrei para vocês, né, no exemplo da apresentação. Então vamos inserir aqui os materiais. Primeiramente a caixa em MDF. O valor da caixa eu coloquei lá como sendo R$ 4,00. Aqui em peças você coloca o número de peças que você consegue fazer com esse material. Então, com uma caixa em MDF, eu consigo fazer uma caixa, obviamente, né? Esse campo aqui você vai usar mais no caso em que, por exemplo, 1 metro de tecido, eu posso fazer 2 caixas, etc. Vamos ver aqui agora. Segundo item, cola. Aqui, o vidro de cola custa R$ 13,50 no meu caso. E com esse vidro, eu consigo fazer 10 peças. Então, coloco aqui 10. Então é só ir substituindo, você vai preenchendo. Então preenche só os campos em amarelo que ele já vai te dando o preço, tá? O preço final aqui em verde, ó, dá uma olhada aqui que tem o preço final aqui. Então vai preenchendo tudo que no final ele te dá o preço resumido lá. Outra coisa, manta acrílica. A manta custa R$ 10,20 o metro. E com 1 metro eu faço 2 caixas. Tecido. Ele custa R$ 15,00 o metro. E com 1 metro, eu faço 2 caixas. Aliás, com o tecido, eu faço 2 caixas e a manta, com 1 metro, eu faço 6 caixas. Né? A conta ali estava errada. Então, agora está certinho. Com 1 metro de manta acrílica, que custa R$ 10,20, eu faço 6. E com 1 metro de tecido, que custa R$ 15,00, eu faço 2 caixas. Agora sim. Por fim, passa-fita, que eu usei nesse artesanato. Esse passa-fita custa R$ 1,50 aquele pedacinho que eu comprei ali. Então com um pedacinho eu faço uma. Então eu deixo um aqui. O resto você pode deixar sem preencher. Então preenche o seu material e o resto deixa como está. Vamos passar aqui para o lado. Agora tem as horas trabalhadas. Foi aquilo que eu falei com você também. Que você tem que considerar o número de horas que você gasta para fazer. Coloquei aqui a base, né, o salário mínimo, R$ 678,00. Hoje, né, você pode estar vendo esse vídeo em outra época que pode ter mudado, então ajusta aí. Se você quiser, pode colocar mais, por exemplo. Não, 668 para mim tá pouco. Então vou colocar R$ 1.500, sei lá, isso depende de você. Então vai dar um valor de R$ 8,52 por hora, né? Esse valor aqui você também tem que considerar qual é o nível de dificuldade, né, do artesanato. Então, se for uma coisa com maior valor agregado, você pode colocar um valor maior aqui. Se for uma coisa mais simples, coloca um valor mais baixo. Aqui no caso dessa caixa, eu vou gastar 1 hora. Então, eu preencho aqui o número de horas que eu gasto para fazer uma caixa. Né? Então, gasto 1 hora. Coloco aqui. E ele já vai me dando lá, já vai somando tudo no final, né? Dá uma olhadinha aqui, é tudo automático, tá? Custos fixos. Se você tiver, coloca. Se não tiver, pode deixar em branco. No meu caso aqui, eu vou dar só um exemplo. O exemplo mesmo que eu tinha dado, né? Vou colocar que eu tenho R$ 150,00 mensais de custo fixo e no mês eu produzo 100 peças. Então o custo de cada peça, o custo fixo é R$ 1,50. Aqui, imposto. Se você vende, se você emite nota, você paga imposto. Então você pode colocar aqui o percentual de imposto. Se não tiver, pode deixar como está também. Isso aqui você preenche só o que você tem. Margem de lucro. Vamos deixar para ajustar essa margem de lucro aqui depois, tá? Vamos deixar ela para o final. Aqui tem, ainda nos amarelinhos, né? Que lembre-se que você deve alterar somente o que está amarelo. Os amarelinhos aqui, eu vou colocar as tags e cartões. Eu tinha colocado 80 centavos. De embalagem, eu tinha colocado R$ 2,00. Frete, aí você vê quanto que vai dar o frete, se está embutido ou não. Se o frete for calculado na loja virtual, você coloca 0 aqui, deixa 100, tá? Não precisa preencher. E outros, se você tiver algum outro custo, você pode inserir aqui. Então, ele já fez a conta aqui, né, da matéria-prima, das horas, quanto vai sair, do custo fixo e do total parcial até agora. Vamos? Então, ó, sem o meu lucro, está dando R$ 28,00 o preço dessa caixa até o momento. Então, eu vou inserir a minha margem de lucro aqui. Então, você pensa quanto que você quer ganhar na sua margem de lucro aí.
Em média 40%, né? 50%, depende. Depende da peça, depende do artesão, depende de muitas coisas. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50% de margem de lucro. Esse seria o preço de venda da minha caixa, R$ 43,31. Então esse é o preço real de venda. Vamos pensar o seguinte, vou fazer uma promoção. Se você sabe todos os custos que estão envolvidos nessa peça, por exemplo, você pode diminuir a sua margem de lucro aqui para 30%. E de 43 ele vai sair por 37. Então aqui você está abaixando o preço não no chute, não porque acha, que você está abaixando o preço com base nos números. Então, tendo esse controle, você pode garantir a sua margem de lucro e garantir o seu trabalho, que ele seja sempre lucrativo e renda sempre para você se manter. Tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, eu adoro os comentários, deixa aqui embaixo os seus comentários, dizendo o que achou, se esse método você achou legal, se você vai fazer, conta a sua experiência, se você já calculou um preço de um produto seu, me fala aí, tá? Então a gente vai conversando e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço para vocês.